Dá para ver a tela? Eu não sei, eu só não consigo Ainda ver não, Pan. vocês. Clica ali em apresentar agora. Ali do Aqui tá. ladinho. Isso. Aí você seleciona a tela em que está a apresentação. Acho que Boa. agora foi, Agora eu tô né? vendo. Uhum. Tá carregando. Maravilha. Isso. Peraí, deixa eu deixar vocês aqui em outra tela. Dá para ver a tela agora? Sim. Sim, beleza. Beleza, então eu já vou dar início aqui, só antes que eu esqueça, eu até deixei anotado aqui, para que a gente também fale com todos. A Bela tinha pedido também para avisar, né, a todos que estão aqui, todas as listas que a gente vem enviado para vocês, listas de exercícios, no Google Classroom, todo mundo que quiser, né, que a gente corrija, que tem essa correção, a gente também vai corrigir. É interessante que vocês tenham isso corrigido, os exercícios, para ter realmente um retorno nosso, enfim, para vocês também saberem como que estão indo, o que precisa melhorar, qual conteúdo às vezes a gente também pode trazer a mais, enfim. Só antes que eu não esqueça. Então, bora lá. Na realidade, eu queria começar só perguntando como que vocês estão, como que foi a semana de vocês. Bela, Beca, como que vocês estão hoje? Como que foi a semana de vocês? Foi tranquila? Vocês estão cansadas ou não? Ah, eu tô exausta. Se não fosse o corretivo aqui, vocês iam ver só olheira. Emily tá bem. Fafá falou que teve um dia estressante. Hoje? Nossa, já Gente, hoje é meio-dia já foi sábado. estressante num sábado, Fafá. Sinto muito. Então, aqui também foi meio caótico, mas estamos indo. Tô sem Wi-Fi, então tô no celular, mas tá tudo bem. Beleza. Eu também tive aula já de manhã, assim, acho que como a maioria, então seguimos, né? Então, na realidade, hoje a gente trouxe um dos temas, né, dois temas muito importantes que eu acho que vale muito a pena a gente realmente ter muita atenção, que é justamente entender como que a gente pode trazer, como que a gente pode expressar esse sentimento, né, que a gente tem, tentar entender a outra pessoa em inglês, né? Então, aqui a gente tem uma conversa entre a Ana e o João, em que a Ana pergunta para o João, ela quer saber como que ele tá, né? E ela inicia a conversa falando, Hey, João, how are you? Né? Então, ela pergunta para ele, e aí, João, como é que você tá? Como é que realmente você está se sentindo hoje? E aí ele responde, Hi, Ana, I am fine, and you? Ele responde de forma positiva. Ele diz, sim, Ana, eu tô bem, e você? Eu quero saber como é que você também está, né? Como que você está se sentindo? E aí ela responde, ela já dá essa devolutiva para o João. Ela responde dizendo, I am okay too. Então, novamente, ela responde, eu estou bem também, né? Então, aqui nesse diálogo, a gente vê justamente essa troca entre duas pessoas, é um diálogo comum, normalmente a gente tem isso no nosso dia, né? As pessoas chegam, e aí, tudo bem? Tá tudo bem mesmo, né? A gente às vezes tem um dia tão estressante, tão cansativo, e a gente também pode trazer isso para o inglês no nosso dia a dia, né? Se a gente tiver um diálogo também com uma terceira pessoa, a Lili, né? Nesse caso, o João perguntou para a Lili, ele direcionou para a Lili essa pergunta, para saber como que ela está. Então, ele perguntou, And how is Lily? Is she okay? Será que ela está bem? Será que ela está ok? Será que realmente o dia dela foi tão estressante? Ou não? E aí, a Ana responde, she's not okay. Então, agora, ela nos trouxe uma nova informação. Antes a gente tinha visto que a Ana e o João estavam bem, estavam ok, mas ela nos trouxe a informação de que a Lily, ela, na verdade, ela não está ok. Uma das palavrinhas que a gente vê aqui, que é diferente do que a gente tinha visto antes, é o not, né? Então, ela sempre coloca realmente algo, de certa forma, negativo, né? E depois ela complementa, she's a little sad today. Então, ela está um pouquinho triste hoje, né? Então, como que a gente vai colocar isso em prática? Como que a gente realmente, de fato, vai ver isso em algumas questões de vestibular, né?
E aí eu queria a ajuda de vocês para relembrar o que vocês viram na aula passada. Acredito que a Rebeca tinha visto, né, tinha mostrado um pouquinho desses pronomes com vocês. Então, e eles são realmente bem importantes para várias sentenças, vários textos. Então, eu queria um pouquinho da ajuda de vocês. Quais que são, o que querem cada um, o que cada um quer dizer? I, you, he, she, it. Se a gente está falando sobre mais de uma pessoa, várias pessoas, ou só uma pessoa. Alguém tem ideia? Chateada. Se não, tudo bem, a gente retoma. Do I até o it é somente uma pessoa e o resto é no plural. Olha aí. Muito bom, João. Boa, João. Boa, João. Valeu. Exatamente isso. Então, aqui a gente está vendo exatamente o que vocês viram na aula anterior sobre os pronomes. E assim como o João nos trouxe, então, do I, né, que a gente tem aqui nessa listinha, até o it, somente uma pessoa. E muitas das vezes, essas pessoas que a gente está falando, elas, por ser individual, né, por ser uma pessoa, a gente trata as frases no singular, né? E o restante, we e o they, no plural, quando a gente tem mais de uma pessoa. E como que a gente utiliza, então, de fato, né, na prática, esse verb to be, que tem em muitas questões? Aqui a gente trouxe também uma gradezinha, né, uma fileira dos verbos que normalmente são muito de base, né, eles nos ajudam muito, e por isso é muito importante realmente a gente prestar bastante atenção neles, e eles vão dar toda uma dimensão para o restante. Então, exatamente, como a Beca colocou no chat, né, o verbo ser e estar, para a gente também entender como que a pessoa está, como que a pessoa é, quem nós somos, né. Então, aqui a gente tem alguns. Para o am, a gente sinaliza o I, né, para a pessoa I, o are para you, então para você. Para os demais, para he, para she e para it, a gente tem o mesmo verbo, né, que é o is, e o restante, né, eles se repetem aqui com are no plural, né, então we, you e they. Alguns exemplos. Aqui no canto direito, né, a gente tem she is my sister. Primeiro exemplo. Aqui a gente está se tratando dela, né, também retomando um pouquinho da aula anterior. She, que significa ela, então a gente está atrelando aí esse verbo, né, o verbo to be is, e o restante da frase. Então, ela é minha irmã. Depois, no segundo exemplo, a gente já tem o plural, então mais de uma pessoa. They are crazy, né, eles estão, ou são, pode ser também, loucos. E por último, we are friend, nós, né, we are, nós somos amigos, aqui a gente tem mais de um, então por isso também que o friends, né, a palavra amigo, leva um S, né, mais de um amigo. Meninas, querem acrescentar alguma coisa? Isso mesmo. É bom. Ok. Então, visto exatamente a tabelinha que a gente tinha, queria realmente fazer um exercício com vocês para a gente poder praticar. Na primeira tentativa aqui, da forma afirmativa, a gente tem this is Marcela, she e o espaço, né, para a gente completar, my young sister. Qual que seria a resposta mais adequada pelo que a gente viu? O pessoal está Letra A. respondendo aqui, letra A. Unanimidade. Boa, letra A, corretíssimos. Então, this is Marcela, she is my young sister. Maravilha. Depois, né, em seguida, a gente também tem o formato negativo, né, então, aqui, a gente tem aquela palavrinha que no diálogo, no início, a gente viu que a Ana respondeu, né, sobre a Lily, que ela não estava bem, então, she is not okay. Aqui a gente tem, então, de forma prática, como que a gente utiliza essa negação, né, como que a gente nega esse estado que a gente está. E aqui a gente tem a palavrinha not, né, então, o que estiver em vermelho, a gente tem o acréscimo desse not, então, am not, are not. Também tem a forma um pouco mais contraída, aren't, que é a mesma coisa, tá, ou um ou outro, tá corretíssimo. Is not, né, isn't, e o restante também do mesmo formato, né, de forma negativa. Exemplos, como que seria isso de forma prática? Primeiro exemplo,
You aren't everybody. Então, vocês não são todo mundo, né? Tem aí uma distinção. Eu estou negando, estou dizendo que nem todo mundo é uma pessoa só. Típico de mãe isso, né? Ai, Típico mãe, de mas eu mãe. quero ir. Não, mas você não é todo mundo. Todo mundo vai. Paciência. Exatamente. Depois, he isn't a soccer player. Então, ele não é um jogador de futebol, né? Aqui a gente vê o isn't, que poderia ser colocado também por is not, estaria correto também. Então, ele, retomando o pronome, não é um jogador de futebol. E depois a gente tem de novo I am not the same. Então, eu não sou, eu também não estou. Em alguns momentos pode ser, mas aqui eu não sou o mesmo. Alguém que realmente mudou, se modificou, enfim. A pessoa, ela não é a mesma. De forma prática, como que a gente pode, então, completar essa frase? They, e um espaço, from Brazil, e depois they are Mexican. Então, eles não são do Brasil, eles são mexicanos. Qual seria a melhor alternativa? Pessoal respondendo letra D. Me leva aqui. Boa, corretíssimos. They aren't from Brazil. Então, eles não são do Brasil, eles são do México. Então, primeiro eu tive uma negação, dizendo que realmente essas pessoas não são do Brasil, e depois eu afirmei da onde elas são do México. Né? Então, uma negativa e depois parte da frase positiva. Eu vou seguir aqui, tá? Por último, a gente também tem algumas perguntas, né? Como que a gente pode fazer algumas perguntas em específico, né? Utilizando também o verbo to be. E aqui a gente traz, na realidade, essa mudança, né? Aqui a gente não, na realidade, não soma nenhuma palavra, a gente só muda ela de lugar. Então, a gente traz para frente. Todos esses verbos que a gente viu desde o início, né? O am, o are e o is, a gente traz todos eles para frente. Então, como está aqui em roxo, né? A gente tem am I, é uma pessoa se questionando, eu sou, eu estou, de fato? Depois, are you, você realmente é, você realmente está? E assim por diante, com ele, com ela, com nós, né? Vocês, eles. Exemplos, de maneira prática, de novo. Primeiro exemplo, a gente tem, am I happy? Eu estou feliz, eu sou feliz, alguém está se questionando de fato. Am I happy? Depois a gente tem um exemplo no plural, né? Are they your friends? Eles são os seus amigos? Depois, is it yours? Isso é de vocês? Isso é seu? E por último, né, número 4, aqui a gente tem, are you ready? Você está pronto? Você está preparado? Também é uma típica pergunta, né? Se a gente for pensar, quantas frases desse tipo a gente tem no nosso dia a dia? Eu, pelo menos, fico me questionando o tempo inteiro, nossa, será que tá certo? Será que tá errado? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô indo bem? Será que não? Eu não sei vocês, meninas, Beca, Isa, não sei se vocês também se questionam, Com mas certeza. o tempo inteiro, ou às vezes, a gente tem que escolher alguma coisa ou outra e fica se questionando, né? Exatamente. Bom, então, exatamente dessa forma que a gente pode utilizar também no nosso dia a dia, né? Além das questões do vestibular, o que a gente também tem bem trazido aí nessas últimas aulas, é que a gente também pode ver muitos desses exemplos, muitos desses casos no nosso dia a dia, e por isso é tão importante. Mais um exercício. Então, aqui, como a gente viu antes, relacionando aqui ao pronome she, né? Qual verbo mais se encaixaria? Ela está bem? Será que ela está bem? Ela parece doente, ela parece meio triste, talvez. She seems sick. Será que ela está bem? Como que a gente pode colocar? Pessoal, unânime aqui também. Pan, letra B. Is. Ok. Maravilha. Perfeitos. Corretíssimos. Então, a gente fica com a frase, is she fine? Será que ela está bem? Né? Será que realmente aconteceu alguma coisa? Ok. Não sei se tem alguma dúvida até aí, se eu estou indo muito rápido.
Tá tranquilo? Beca, Isa, querem acrescentar alguma Parece, coisa? parece que tá tudo tranquilo aqui. O pessoal tá acertando e tá Tá de tudo boa? bem. Isso. Maravilha. Eu vou seguir. Agora, né, para que a gente depois também veja mais alguns exemplos, é importante a gente, muitas vezes, pensar o que a gente pode utilizar no nosso dia a dia sem ser o verbo ser e estar, né? A gente fala sobre os nossos sentimentos, a gente fala sobre quem nós somos, utilizando os verbos que a gente viu até agora, né? Agora, para dizer sobre outras coisas, se você gosta, se você quer, se você vai, se você foi, né, são outros verbos que não falam sobre os nossos sentimentos, sobre quem nós somos. Aí, então, a gente vem para esse diálogo, né, entre novamente a Ana e o João. A Ana nos traz uma vontade, um hábito que ela tem, né, um fato dela, que é ela amar chocolate. Ela diz, I love chocolate. Eu realmente amo chocolate. E aí o João, em seguida, traz, really, I don't like chocolate. Na realidade, ele trouxe uma negativa, então ele traz o oposto, né? Se vocês perceberem aqui na frase em si, tem essa palavrinha mais especial aí, que é o don't. E a gente vai ver em seguida o que cada um significa. Mas, nesse primeiro momento, ele diz que para ele não gosta de chocolate. A Ana se espanta, porque eu realmente seria a Ana nesse caso. Eu não sei vocês, meninas, mas eu também amo chocolate. Então, aqui a gente também pode dizer qualquer outra coisa, que fosse, por exemplo, sei lá, praticar um esporte, comer macarrão, eu também amo macarrão, tá, gente? Tô falando coisas que eu gosto. Poderia ser, não sei, viajar, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Coisas que realmente a gente está tendo um hábito, né, muitas vezes, coisas que a gente come muitas vezes todos os dias, ou de vez em quando, né? E aí a Ana se espanta, ela fala, oh my God, you are the only one, você é o único que realmente não gosta de chocolate, né? E depois ele responde, no way, Helena doesn't like chocolate too. Provavelmente a Helena deve ser uma conhecida, uma amiga do João, e ele traz para a gente a informação de que ela não gosta, né? Ela realmente não tá afim, ela não tem esse hábito no dia a dia dela de comer chocolate. Então, para ficar realmente claro, talvez, com os verbos que a gente viu antes, né? O simple present, ele é usado para descrever. Então, quais ações? Normalmente ações regulares, que se repetem, que são os nossos hábitos, por exemplo, de comer chocolate. B, você ia falar alguma coisa? Não? Não. Tá. Então, de comer chocolate, de passear, enfim, de tomar um sorvete, de cozinhar, né? Então, coisas que a gente realmente tem que fazer no nosso dia a dia, né, para sobreviver, muitas vezes, e são fatos, né, são verdades, porque a gente precisa disso realmente no nosso dia a dia. Então, aqui eu trago de novo, né, para que a gente volte um pouquinho e veja isso de forma prática nas questões do vestibular. Novamente, os pronomes que a gente tinha visto antes, com o adicional de algumas informações, e aí eu vou pedir bastante atenção de vocês aqui, tá? A gente trouxe o verbo make. O verbo make é fazer, né? Tudo aquilo que a gente consegue fazer ou desempenhar, né? Realizar desde o início, né? Criar, talvez. E aqui, se vocês perceberem na tabelinha, a gente tem adicional de uma letrinha só, que é o S, né? A gente adicionou para 3 dessas pessoas, para ele, para ela e para it, né? E aqui a gente tem um exemplo. Então, se eu digo, you make me feel happy, você me faz feliz, né? A gente não tem esse adicional, esse Szinho, né? Essa letrinha especial que entra aqui no simple present. Já com she, a gente tem esse adicional. Então, ela me faz feliz. Então, percebam, a frase é praticamente a mesma, mas só mudou realmente esse Szinho que a gente tem aí na frase, tá? Isso é muito importante, às vezes gera uma confusão, gera muitas dúvidas, mas a gente vai ver isso de forma prática. A Bela fez aí uma seleção de exemplos muito legal para mostrar para vocês, então eu vou seguir. Pã, acho que até vale falar um pontinho aqui, que muita gente acha que o inglês é difícil, né?
E olha só a diferença do inglês para o português, pessoal. Quando a gente conjuga um verbo fazer aqui no português, fica eu faço, você faz, nós fazemos. Olha quantas terminações são possíveis. O inglês é uma língua pobre. É só você colocar o Szinho no he, she, it, que é a terceira pessoa do singular, que o verbo tá conjugado certinho. Então é por isso que quando vem aqui os gringos aqui para o Brasil, eles falam eu fazer, né? Porque para ele é tudo eu make. I make, you make, we make, they make, é tudo igual. Então, é só o Szinho mesmo que muda. Por isso que inglês é pobre, vocês vão arrasar na prova. Falou e disse. Boa, B, boa. É realmente isso. A gente, no português, né, a gente tem muita variação de tempo verbal e a gente, muitas vezes, na escola, acaba vendo isso, não entende nada, a gente não usa no nosso dia a dia, então a gente não vê, às vezes, nenhum efeito, sabe? E quando a gente começa a realmente ter o contato com o inglês, né, a gente começa a ver que, às vezes, é até menos cheio de coisa, né, como a Rebeca falou, do que o português. Às vezes a gente acaba complicando muito mais no português, né. Bom, eu vou passar aqui para algumas exceções, tá? Me avisem se tiverem alguma dúvida também. Uma exceção que a gente tem são as palavras que elas terminam em O, em CH, né, os verbos, na realidade. Os verbos que são terminados em O, CH, SH, SS, X ou Z, né. Todos esses verbos, e aí, com o tempo, a gente vai vendo alguns exemplos, todos esses verbos que têm essas terminações, ou seja, essas duas letrinhas no final dele, a gente, na realidade, para utilizar o he, o she e o it, principalmente, tá? São exceções voltadas para esses pronomes, para esses três, a gente adiciona o es. Por exemplo, o go, que fica goes, ou o do, que vira does. Né? Então, até na pronúncia, muitas vezes modifica, né? Muda bastante, mas muitas vezes isso também acaba gerando uma confusão, e por isso a gente tem que prestar atenção. Uma outra exceção que a gente tem, que são os verbos que são terminados com uma consoante e o Y. O que significa, né? Todas as letras, exceto as vogais, né? A, I, O, U, que, por último, também a gente tem o Y, né? Como última letra desse verbo. E aí, o que acontece? Quando a gente tem, de novo, he, she e it, esses três pronomes, a gente corta o Y e acrescenta o IES. Tá? Então, Mary, que fica Marys, study, que fica studies. Também a gente tem uma diferença aí na pronúncia, enfim, tá? Mas é super importante a gente também realmente ter essa atenção. Então, vamos praticar. De forma afirmativa, como que a gente pode escolher a melhor alternativa para essa lacuna, né? Então, a gente tem Lucas only, horror movies. Né? Então, o Lucas somente assiste. O verbo to watch é assistir, normalmente um filme, TV, né? E filmes de terror. O que vocês acham aqui? O que mais se encaixaria? O pessoal tá tímido, mas a Amanda e o Carlos falaram letra C. O pessoal tá tímido. Também. Aqui o João falou B ou C. B ou C, ok. Mas algumas pessoas respondendo C. Beleza. Então, o que a gente traz, né? B ou C, essa dúvida. Eu vou até voltar aqui. Esse é um verbo o verbo to watch, ele é terminado em CH, né? Então, ele entra na primeira exceção. É um verbo que termina com essas duas letrinhas, e aí, na realidade, quando a gente fala de uma pessoa que seja ele, ela, ou it, né? Um animal, coisa, então a gente acrescenta ES, certo? Então, aqui está nesse número 1. Voltando para o exercício, então, o que se encaixaria seria a letra C, tá? Aí ficaria Lucas only watches, né? Ele somente assiste filmes de terror. Então, justamente esse ES no finalzinho do verbo. Eu acho que vale até comentar que, assim, essas terminações que tem um pouquinho de variação, infelizmente é decoreba, pessoal, assim, não tem muito o que fazer, né? A gente acaba decorando que as terminações vão precisar, caso seja o he, she, it, né? Para conjugar certinho, vai precisar acrescentar o E.
tá? Então vai precisar dar uma estudada, dar uma lida e tentar memorizar isso para não errar na hora de estar fazendo as provas, etc, tá bom? E só para acrescentar, eu acho que isso a gente também vai, aos poucos, virando uma coisa até intuitiva, assim. Você passa a conjugar da forma correta, sem ter que ficar lembrando dessas regras, de tanto que você vê isso, né? Quando você lê alguma frase e tudo mais. Mas é isso, tipo, são exceções que, de fato, é decoreba mesmo, mas você vai decorando ao longo do tempo. Boa. Já vou passar, então, aqui. Bom, então, a gente, como nós vimos com o verbo to be, a gente tem a maneira, né, que a gente pode negar também, utilizando o simple present, né, que é esse tempo verbal que a gente está falando de ações, de hábitos, de rotina, né. Então, a gente, assim como no verbo to be, a gente acrescenta mais uma palavrinha. Só que aqui a gente tem essa diferenciação entre um e outro, né, entre alguns pronomes e outros. Aqui na tabelinha em vermelho, como vocês podem ver, né, na terceira coluna, né, baseando pelo pronome, a primeira. Então, aqui a gente tem o don't make para I, então, quando eu quero falar que eu não faço, eu sempre coloco esse don't, né, essa outra palavrinha, I don't make. Agora, se fosse o he, por exemplo, ele, ela, esse outro pronome, a gente colocaria mais um acréscimo, né, mais algumas letrinhas aí, que ficaria o doesn't make. B? Beca? Não? Ah, tá. É que para mim volta um som, aí parece que, eu não sei se é você que está falando. Bom, então, aqui a gente tem o doesn't make, né, para he, para she, para it, e o restante permanece igual, né? Vamos ver de forma prática, de novo, alguns exemplos, né? I don't like to drink soda. Número 1. Então, aqui a gente tem, eu não gosto de beber refrigerante, né? Eu realmente não gosto, é exatamente com essa partícula que a gente consegue negar a frase. Depois, a gente coloca, no número 2, o he. Então, aqui a gente, né, coloca um sinal vermelho aqui para ver como que a gente modifica. E aqui a gente coloca o doesn't. He doesn't play the piano. Ele realmente não toca, não sabe, né, tocar piano. E no número 3, they don't watch movies together. Aqui também a gente coloca para they o don't e o verbo, né? Como ele é, a frase toda completa. Então, realmente, só prestando atenção quando que a gente usa o don't, quando que a gente usa o doesn't. É importante só ressaltar aqui que antes, na forma afirmativa, a gente tinha o S, né? Para he, para she, para it. Já depois, a gente meio que o doesn't é como se comesse esse S. Eu sempre penso assim, como se o doesn't, né, esse auxiliar que a gente chama, é como se ele comesse esse S do verbo, e aí a gente só acrescentasse, só mantivesse o doesn't. Eu não sei se ficou confuso, não sei se Beca, Isa, querem explicar de uma outra forma. Então, queria só acrescentar uma coisa, que o don't e o doesn't, na verdade, eles são contrações, né? Do verbo do mais o not e do verbo does mais o not. Então, na essência, ele já está conjugando a pessoa do verbal, né? O do e o does, que são as conjugações para as primeiras pessoas do singular e para as pessoas do plural, e para as terceiras pessoas do plural, que é o he, she, it. Então, é por isso que come o S dos verbos principais quando a gente está usando o doesn't, porque, de fato, o doesn't já cumpre a função de estar colocando ali a conjugação do he, do she e do it. Enfim, era só para entender ali a formação dessas contrações mesmo. Exatamente. E aí, até o que eu queria comentar também, é que assim, a gente viu lá atrás, que para a gente negar o verbo ser e estar, que era o to be, era só colocar um not. Por quê? Porque esse verbo ele já é forte o suficiente para colocou ou não, a gente já entendeu o que é. Só que a maioria dos verbos, eles são fracos, né? A maioria é fraca, então a gente vai precisar do apoio desses verbos auxiliares, que é o verbo do,
né? Por isso que a gente vai enxergar aqui, sempre que a gente precisar negar a maioria dos verbos, vocês vão ver na forminha de don't ou doesn't, né? Então, eu até coloquei um resuminho do que a Bela colocou aqui. Não sei se ficou claro para vocês, se tem alguma dúvida, se a gente deve voltar, porque ele é meio chatinho mesmo. Boa, B. Realmente, a gente pode, de fato, né, ver dessa forma, né, com esse auxiliar a gente consegue ter o verbo muito mais forte. Eu acho que fica até mais claro para que a gente entenda e na hora da prática a gente consiga ter isso realmente mais claro. Alguém tem alguma dúvida, gente? Coloquem aí no chat se tiver dúvida. Até para a gente saber se está claro, se precisa explicar, talvez de uma outra forma. Eu vou seguindo aqui, tá? Vocês Ou vão me pode avisando. abrir o microfone também. Se É. quiser falar, ouvir a vozinha de vocês. Bom, parece que tá tudo certo, né? Toca o Tão barco aí. tímidos. Tão tímidos, como diz a B. Eu vou seguindo, então, para que a gente pratique e caso tenha alguma dúvida, a gente volta também e explica novamente, sem problema nenhum. A Alice levantou a mão. Isso é o que eu ia falar. É só pra falar que, tipo assim, acho que foi a primeira aula que teve de inglês que vocês falaram pra gente começar a ver a tradução das músicas, né? Tipo, em inglês que a gente escuta, e isso me ajudou pra caramba. Tipo, tem muita música que eu escuto que, tipo assim, cara, o que eu tô escutando? Eu fui ver a tradução e tudo mais, e é muito interessante, só pra um adendo só. Boa, Alice. Você tem total razão. Muito legal ouvir de você. E acho que é bem importante todo mundo ter esse tipo de posicionamento, que aí vai ficar mais sutil e mais claro quando a gente estiver passando isso, estiver passando as regrinhas, a gente consegue fazer os links do nosso dia a dia, né? Muito obrigada. E além disso, também entender o que a gente está ouvindo, né? Isso é legal também. Conseguir entender mais o que a gente ouve, o que a gente absorve. Isso é muito bom, Alice, mesmo. Vou dar sequência. Então, aqui a gente tem o exercício de forma negativa, né, para que a gente realmente veja qual que seria a melhor opção. Então, aqui a gente tem o pronome they, né, que está no plural, eles, correm de forma rápida, né, run fast. Na realidade, aqui a gente teria que colocar um exemplo negativo, porque depois a gente tem uma frase positiva, né, eles são lentos, então eles não correm, né. Como que a gente poderia, qual que seria a melhor opção aqui nesse caso, na opinião de vocês? Meninas, O pessoal tá colocando letra B, ó. A Jamile colocou doesn't run, Júlia B, Kemily B. Certo. Tem mais algum? Tem aqui algumas dúvidas com A também. Acho que vale, então, voltar a Tá um explicar. pouco controverso Vamos lá. aqui. Boa, é bom que se tenham muitas dúvidas mesmo, assim a gente explica e, enfim, vai entendendo. Então, eu vou só voltar aqui, né? Nessa tabelinha, então, a gente tem, para they, né? Colocando aqui na última linha dessa coluna. They make. Para negar, a gente tem essa ajuda, né? Como a B disse, do don't. Então, fica they don't make. Se a gente trocasse de verbo, como, por exemplo, no exemplo 3, they don't watch movies together. Eles não assistem filmes juntos. Seria a mesma coisa. Então, a gente mantém esse don't para dizer que não, né? E só deixa o verbo como ele é. Então, voltando para esse exemplo, né, para essa alternativa, aqui o que mais se encaixaria, então, seria a letra A. Né? Então, fica, they don't run fast. Né? Então, na realidade, eu nego que eles realmente correm rápido, pelo contrário, eles são mais devagar, tá? Não sei se bateu a informação, se não, se volta para a coluna, tá tudo tranquilo? Ficou claro, pessoal? Aqui é porque a gente não está falando da terceira pessoa do singular. O does, que muita gente teve dúvida, a gente só usa para he, she e it. Então, como a gente está falando deles, mais de uma pessoa, a gente precisa pedir ajuda do do. E aí vai ficar o don't. Para negar, exato. Exatamente. Boa. O pessoal que respondeu letra B, tá tudo certo? Conseguiram entender? Por que que é a letra A?
Sim. Então acho que toca o barco. Toca o barco? Então tá bom. Vou tocar. Então, A Kemily não entendeu, desculpa. não, tá? Não, acho que é Voltar. melhor voltar. Então, vamos lá. Podemos sim explicar. Vamos lá, Pan, explica aí. Beleza. Então, o que acontece? Como a Rebeca estava dizendo, eles, né, que é plural, mais de uma pessoa. Pode ser eles, pode ser elas também, tá? Indiferente. A gente tem esse adicional do do, que vira don't quando a gente está negando, né? Ele é um auxiliar, e muitas vezes a gente acaba realmente até memorizando com tanta, às vezes, questão que a gente está fazendo, né? E relacionando. Então, é importante só fazer essa relação, que para he, para she e para it, a gente utiliza o doesn't, e o verbo se mantém como ele é, na negativa, e para os demais, a gente só coloca o do, o don't, né, no caso, na negativa, e o verbo. Percebam que, para negar, a gente não tem acréscimo de nenhum S, né? Na realidade, a gente só acrescenta esse auxiliar para realmente fortificar o verbo, que é o doesn't ou o don't. Entendi agora, obrigada. De verdade, né, Kemily? Pode falar. Sim, entendi mesmo. Beleza. Vou dar sequência aqui. Bom, dito isso, então a gente traz também uma tabelinha para que realmente vocês consigam visualizar melhor isso que a gente já viu, acabou de ver, né, agora, da forma afirmativa, interrogativa e negativa. Então, começando aqui por essa tabelinha verde aqui sinalizada para vocês, tá? Tem uma tabela, e aqui a gente tem o formato afirmativo, na primeira coluna, né? O formato afirmativo. Então, aqui a gente tem o verbo work. O verbo work é trabalhar, né? Significa trabalhar. Então, eu trabalho, você trabalha, ele trabalha, e assim por diante. E aí, como a gente falou anteriormente, a gente tem esse acréscimo do S, né? Essa letrinha a mais. Somente nos pronomes he, she e it, na afirmativa. Né? Muita informação, mas é isso. Agora, quando a gente transporta para interrogativa, ou melhor, para negativa, né, a gente tem acréscimos desses auxiliares que nos ajudam a fortalecer o verbo para fazer pergunta e para negar. Então, eu vou só continuar pela tabela negativa, tá? Pela coluna negativa. Então, aqui a gente tem I don't work, you don't work, he doesn't work, she doesn't work, e assim por diante. Então, I don't work, eu neguei utilizando o auxiliar don't, para he, para she, para it, o doesn't. Aqui a gente tirou o S do verbo, né, como a gente tinha na afirmativa, e agora só a interrogativa a gente coloca o auxiliar na frente. Tudo bem até aí? Muita informação? Tudo bem. Okay. Funciona na mesma lógica do verbo to be que a gente viu antes, né? Então, também na parte das perguntas, aqui no Simple Present, a gente coloca o verbo antes, no início, né? Só que nesse caso, a gente está usando o verbo auxiliar para fazer a pergunta. Do e does. Isso, a Ingrid está colocando, que é bastante coisa para memorizar. Realmente, a gente acha que é muita coisa. Mas, infelizmente, a gente tem poucas aulas e aí a gente está fazendo uma coisa mais densa. Mas aí também queria completar só para vocês saberem que a gente vai colocar um material também de apoio no Classroom, e aí a gente vocês vão poder ter isso também para estudar depois. E a Alice está pedindo para explicar de novo, Pan. Bela, Beca, talvez vamos tentar vocês então explicando. Vamos tentar outra pessoa explicando também. Eu acho que é super válido. B, vai lá. Beleza. Assim, qual que é a forma que eu costumo, né, quando eu estava aprendendo, eu sempre pensava assim. A gente explicou ali atrás como que é o verbo to be, né? Então, para negar, a gente só colocava o não ali, o not, e estava tudo certo. Mas, quando a gente está falando de outros verbos, e aqui eu estou falando a maioria, tá, pessoal? E tem mais um só que ele consegue negar sozinho, que é só enfiar o not lá e tá tudo certo, que é o verbo can, de poder, mas de resto, você sempre vai precisar utilizar o do, que é esse verbo auxiliar, ele auxilia, o nome dele é esse mesmo, é auxiliar, ai gente, tá, me deu até chute aqui. Auxiliary. Ah, eu não sei também.
Verbo auxiliar mesmo. Então, assim, ele serve para ajudar o verbinho a negar e a perguntar. Isso mesmo, Bela. Então, assim, qual que é o ponto, né? A gente vai colocar aqui o verbo work, por exemplo. Ele é forte ou ele é fraco? Se eu quiser falar que eu não trabalho, eu vou só colocar o not lá? Putz, não. O único verbo forte aqui é o verb to be. Então, a gente vai precisar da ajuda do do. Beleza, eu sei que eu vou precisar da ajuda do do porque ele é um verbo fraco. Então, para negar, eu vou usar o do mais o not, certo? Por isso que ele fica I don't work. O don't poderia ser substituído por do not. Então, ficaria I do not work, you do not work, he does not work. Ah, mas por que é does no he? Porque lá atrás a gente não viu que quando a gente conjugava o verbo, o pronome he, she, it, a gente precisava colocar um S? Essa era a única coisa de diferente para os pronomes da terceira pessoa do singular. O do é um verbinho. Ele é um verbo auxiliar, mas é um verbinho. Por isso que a gente coloca o S aqui também. Mas como ele termina com O, como a Pan explicou lá atrás, a gente precisou acrescentar também um E. Por isso que ficou he does not. E quando a gente faz a contração, como a Bela comentou, vira doesn't. Então aqui tá he does not work, she does not work, e assim vai. O do, ele vai ajudar a negar. Ele não, mas qual que é a tradução de do? Não existe. O que é a tradução de do nesse Ele só caso? auxilia, né? Ele só auxilia, ele serve só para isso, porque o verbo ele não é forte o suficiente para aceitar o não e fazer sentido ali, entendeu? É por isso que a gente vai precisar da ajuda do do antes do verbinho. Ficou mais claro, Alice? Sim, agora eu consegui separar. Acho que alguém falou no chat que é muita coisa aí, tipo, a gente se perde. É muita muita coisa informação. mesmo. É por isso que a Bela comentou que a gente tem até o material de apoio. Vai ser importante dar uma lida, vai ser importante... Porque, assim, a gente tem mais 4 aulas, se não me engano. Se a gente não conseguisse passar para vocês isso, a gente também não ia conseguir passar outras coisas que são super importantes para na hora de vocês lerem os textinhos do vestibular, vocês pelo menos fazerem esses links e falarem, putz, aqui a gente teve essa informação. Deve ser relacionado a isso. Então, a gente sabe que é pesado, mas a gente também está à disposição, né, Pano e Bela, no grupo. Putz, o que vocês precisarem, a gente conversa, a gente faz uma chamada se for necessário às vezes. A gente pode até fazer durante a semana também alguns grupos de apoio de exercício, de, não sei, pegar para fazer Plantão de aula dúvidas, extra. Grupo de estudo, né? Isso. A gente poderia fazer um plantão de dúvidas. Uhum. Vamos combinar. Mas vamos voltar para a aula, porque falta 5 minutos. 5 minutos, né? Tá. Na realidade, é importante que realmente todos entendam, tá? E claro que a gente também não quer massacrar vocês de informação, mas que realmente fique claro. Como a Bela disse, vai ter um material de apoio para que vocês depois consultem, verifiquem, voltem, não tem problema, tirem dúvida. No WhatsApp também, a Rebeca disse, né, já que a gente está à disposição. Então, é isso. É dessa forma que a gente vai aprendendo, dessa forma que a gente vai praticando também, tá? Não tenham medo, é bom realmente ter esse desafio, tá? Então, aqui, só para realmente enfatizar, né, a forma afirmativa, negativa e interrogativa, a Rebeca já bem explicou, então, sempre com esse auxiliar, principalmente na negativa e interrogativa do do, né, ou do does, don't e doesn't, né, a forma como eles ficam, interrogativa e na negativa, principalmente, tá? Vamos tentar praticar isso, só como talvez um último exercício, né, meninas? Eu acho que só para não estender muito. Então, aqui a gente tem uma pergunta, e aí a gente pode colocar aqui uma das alternativas, A, B ou C, com base no que a gente acabou de ver. Aqui a gente tem a pergunta, você tem um celular? Você tem, né? Então, qual seria o auxiliar aí que ajudaria o verbo a ficar mais forte? Todo mundo achando que é letra A, Pan. Letra A, maioria? Beleza. Só falaram A aqui. Beleza, maravilha. Então, exatamente isso. Acho que vocês entenderam super bem que realmente, quando a gente tiver aqui o pronome you, como a gente viu na tabela anterior, eu vou só voltar aqui, a gente coloca o auxiliar do, né? You, também o I, também o we, também o they, tá? Deixa eu só avançar aqui, tem mais uma. Where. E aqui,
Opa, já dei um spoiler. Mais para frente a gente acho que até ia mencionar, né? Não sei se vai dar tempo, mas aqui a gente tem a presença de uma pergunta que tem esse WH, né? Muitas vezes, muitas questões até não tem no vestibular com esse tipo de pergunta. Na realidade, elas não tem muito, né? Elas despencam, elas têm exatamente um absurdo de textos que tenham perguntas que utilizem esse WH, né? Mas isso a gente pode ver na próxima aula, não tem problema. Aqui a gente tem onde ela mora. Qual auxiliar que pode ajudar o verbo live, né, nesse caso, a ficar mais forte? O Unânime pessoal também pro respondendo does. does. Unânime does? Boa, isso aí. Muito Where bom. does she live? Onde ela mora. Maravilha, é isso mesmo. Então, como a gente viu antes, quando a gente tem o she, o auxiliar vai ser o does, né? O acréscimo do es. Posso seguir, meninas? Acho que só tem essa explicação aqui, então, só para a gente finalizar. Como eu disse, né? Muitos textos, questões, etc. Acho que principalmente até do Enem, traz muitas palavras, sentenças, etc., com o WH. E aqui a gente trouxe um resuminho, tá? Isso também é bem importante, cai bastante. É bom ter esse resuminho também sempre à mão, no material de vocês. Então, what, que quer dizer o que, quando, né? When, where, onde, how, como, why, por quê, who, can e which, qual. Então, todas essas questões, esses formatos interrogativos, a gente utiliza muitas vezes no começo, né? A gente coloca eles no começo das perguntas, para sinalizar justamente o que, quando, onde, etc. Alguém já viu essas palavras antes? Opa. Sim? Que bom, maravilha, maravilha. Beleza. Então, é isso. Eu acho que no material a gente pode deixar mais uma lista, né? Na realidade, a gente vai disponibilizar mais uma lista para vocês. E, como eu falei no início, para quem não estava, a gente também, para quem quiser, pode e vai fazer as correções aí do material para ajudar vocês, dar um direcionamento melhor. Beleza? Boa, pessoal. Se precisarem de alguma coisa também, dúvidas, tem aquele grupo de dúvidas de inglês, por favor, sinalizem que a gente está aqui para ajudar vocês, para vocês arrasarem. Boa, É bem. isso, gente. A gente sabe que são densas as aulas mesmo, e não é da noite para o dia que a gente aprende essas coisas, mas envolve muita prática, fazer os exercícios e tirar as dúvidas para que a lógica da língua entre na cabeça de vocês. Então, é por isso que a gente está ressaltando muito. Usem aquele grupo do WhatsApp para a gente falar, não precisa ser também só uma coisa específica de uma pergunta. Se quiser discutir um tema, a gente está lá para isso. Então, é isso, gente. Façam a lista e até a próxima. Boa, e sigam a dica da Alice também. Ajuda muito. Obrigada, gente.